Oi, gente. Pois é, o mundo está sendo povoado por idiotas com masculinidade tóxica, não é? Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson e outros espalhados pelo mundo. E assim como eu falei dos excessos do politicamente correto, nós sem sombra de dúvidas podemos falar dos excessos daqueles que acham que estão sendo politicamente incorretos, mas na verdade é apenas uma desculpa para mostrar machismo, preconceitos e um pensamento contra a intelectualidade e contra a inteligência. Por isso que isso se expressa contra a ciência e muitas outras coisas do tipo. E para comentar e para analisar isso, eu vou estender o Filosofia Popular nessa semana e vou falar de um filme chamado Idiocracia, que tem muita relação com o momento atual e acho que é uma recomendação bastante interessante para a gente ver, através de uma distopia, um pouco do que está acontecendo com o mundo hoje, não é? É claro que com humor do Mark Judge, né, com Luke Wilson, Maya Rudolph, Terry Crews, um elenco bem divertido. A gente vai falar sobre esse filme e relacionar com o tempo atual desse populismo reacionário que muitas vezes expressa justamente esse machismo excessivo, agressividade e um pensamento contra a ciência, contra o conhecimento e contra a inteligência. Nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem a sessão de filosofia popular, normalmente é sextas-feiras, mas hoje e essa semana eu vou fazer filosofia popular com mais regularidade para o pessoal no final do ano ter mais coisas para se divertir, se distrair um pouco. Acho que nós merecemos depois desse ano que nós tivemos em 2019. E tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se no comentário fixado, não é? Então vamos lá. Qual é a premissa do filme Idiocracia, não é? A premissa é a seguinte: no futuro, cada vez mais, as pessoas menos inteligentes têm mais filhos, maior quantidade de filhos. E as pessoas mais inteligentes têm menos filhos. O filme faz uma reflexão, inclusive, sobre o processo da evolução. No passado, ser mais inteligente sempre foi uma vantagem evolutiva. E os mais inteligentes tinham mais chances de ter mais filhos, porque tinham mais chances de viver mais. Isso, inclusive, ajudou a selecionar, fazer uma seleção natural na humanidade em favor da inteligência. Mas nós chegamos a um ponto, essa reflexão do filme, que inteligência não é mais garantia de maior prole nem de maior sobrevivência. O que significa que os menos inteligentes passaram a ter muitos mais filhos do que os mais inteligentes. Ao longo de séculos e mais séculos, né, mais de 500 anos, isso teria gerado um mundo da idiocracia, o mundo dos idiotas, não é? Um mundo daqueles com pouca inteligência. E que pior do que ter pouca inteligência, um mundo de pessoas que rejeitam a inteligência como uma coisa positiva, que veem a inteligência, a leitura como uma coisa afeminada, maricas e tudo mais. E que um mundo que, por exemplo, olharia para eu utilizando essa camisa rosa e utilizando aqui essa coisinha da Iemanjá, né, da cultura afro, como uma coisa afeminada, não é? E o filme conta a história de Joe Bowers. É um cara bem mediano que é selecionado pelo Pentágono para fazer parte de uma experiência de hibernação, não é? Ele acorda 5 séculos depois e descobre uma sociedade incrivelmente emburrecida. A atriz Maya Rudolph faz a Rita, que é uma prostituta, que também participa da experiência. O filme também conta com atores como Dax Shepard fazendo Frito e o Terry Crews fazendo o presidente Camacho. Mas o que é interessante no filme é que o filme mostra justamente uma sociedade que ela, de forma muito exagerada, de forma muito extrema, ela privilegia justamente os aspectos que a gente poderia chamar de masculinidade tóxica e de agressividade, hostilidade à inteligência e
uma certa celebração do que há de mais rasteiro dentro da própria sociedade. E nesse mundo absolutamente emburrecido, o personagem do Joe Bowers faz um teste e quando eles verificam, descobrem que ele é o homem mais inteligente do mundo. Né? Quando pegam os resultados do teste. É porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Não é? E o filme acaba sendo muito interessante e eu acho que ele é uma reflexão muito boa para o momento que nós vivemos, porque não é apenas machismo, não é apenas um pensamento reacionário, autoritário, que combina o Donald Trump, Jair Bolsonaro, e em menor medida Boris Johnson na Inglaterra e outros líderes autoritários. Uma das coisas que conecta esses líderes, especialmente o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, é sua rejeição à ciência. E eu posso pegar exemplos concretos. Donald Trump saiu do Acordo de Paris. Donald Trump nega, e o Partido Republicano nega, a validade da ciência climática no que se refere ao aquecimento global. Então, é uma negação do conhecimento científico. Não é? É uma visão preconceituosa, uma visão que minimiza os cientistas da ciência climática. Inclusive um deles que eu entrevistei aqui no canal, o americano Clark Chapman, que trabalha na NASA. Se você não viu a entrevista, vale a pena dar uma olhadinha. E aqui Jair Bolsonaro indicou para ministro pessoas que dizem que aquecimento global é trama marxista, indicou uma ministra Damares que diz que o problema da ciência foi que os evangélicos deixaram a ciência para os cientistas e que eles precisam ocupar a ciência com suas teorias de criacionismo e tudo mais. Então nós estamos vendo, inquestionavelmente, uma postura anticientífica, anti-intelectual, contrária ao conhecimento. Nós podemos citar vários exemplos. Quando o IDEB trouxe os dados de desmatamento, qual foi a primeira atitude do Jair Bolsonaro e do Ricardo Salles? Negar a validade dos dados, criticar o presidente que acabou sendo, inclusive, exonerado, demitido do IDEB. Um cientista do primeiro time, não é? Então, o filme Idiocracia, que é de 2006, parece até ser um filme profético. Ele coloca justamente a gente diante do fato de que o que seria da nossa sociedade se nossa sociedade caminhasse na direção de rejeitar a ciência, de rejeitar o conhecimento, de rejeitar a inteligência. O que é que aconteceria com a nossa sociedade? Que tipo de distopia nós estaremos vivendo? E é essa distopia, com um ótimo senso de humor, divertida, que Idiocracia traz. Algumas pessoas talvez achem o filme de Idiocracia muito rude. Ao criticar o idiotismo, ele estaria reproduzindo ele para as pessoas. Mas as pessoas que fazem essa crítica ao filme, eu acho que elas estão perdendo de vista que o filme precisa ser extremo em sua demonstração do machismo, da agressividade, da hipermasculinidade, do anti-intelectualismo, para poder ser reconhecido como crítica. Porque se ele não fosse, muitas pessoas iriam reconhecer de forma positiva aqueles valores. Porque nossa sociedade tem uma parcela tão significativa que caminhou nessa direção, que se você fizer uma coisa sem exagerar, sem colocar assim na cara com muita força, ela talvez não fosse claramente rejeitada, como o filme quer que seja rejeitada. O filme mostra as pessoas com uma capacidade intelectual radicalmente diminuída e com uma vida absolutamente fútil e pouco significante, justamente para mostrar que nas circunstâncias dessas, até uma pessoa como o Joe, que é um tipo de pessoa, como ele próprio diz no filme em determinado momento, que é o tipo de pessoa que não ajudou para que o mundo fosse tão diferente. O filme tem um momento, e eu vou fechar esse vídeo com isso, e recomendar que vocês assistam o filme para refletir. O filme tem um momento que ele diz assim: os nossos mais brilhantes estavam pesquisando como fazer ereções mais longas e como evitar que as pessoas perdessem cabelo.
na verdade, as pessoas mais brilhantes do nosso mundo, muitas delas estão trabalhando na Bolsa de Valores. Mas o que essa reflexão tem a ver, e deixa eu explicar o negócio da Bolsa de Valores, é que a Bolsa de Valores e que o sistema financeiro tem capturado as pessoas mais inteligentes para poder ser operadoras de uma coisa que não produz riqueza. Mas porque não produz riqueza, mas gera dividendos para eles. Não produz riqueza no sentido material, mas que apropria-se da riqueza que é produzida através do mercado financeiro. Esse sistema levou que muitas das pessoas intelectualmente mais capazes fizessem um trabalho não apenas não produtivo, mas um trabalho efetivamente destrutivo da própria realidade social. Então, uma sociedade que estimula isso e que os mais inteligentes acabam trabalhando nisso, acaba sendo uma sociedade que não consegue se curar desse caminho em direção à barbárie. Né? E eu acho que essa é uma reflexão que está presente em um momento do filme, junto com outras, que valem muito a pena para a gente pensar sobre o momento que a gente está vivendo. Né? E para a gente, em cada atitude, em cada reflexão, em cada ação, tentar resistir a essa direção. Porque, e eu digo aqui no canal, nós precisamos de luta social, nós precisamos de direitos sociais, nós precisamos de investimento em educação, em saúde, em ciência, mas a questão científica ela vai além. Nós precisamos estimular uma visão científica sobre a realidade, porque a ciência não é apenas como nós conseguimos coisas. Ciência é uma forma de ver e de viver o mundo, de olhar para o mundo e olhar para o mundo com curiosidade, com dúvidas, com vontade de aprender, com elaboração de hipóteses, teste de hipóteses. A utilização do método científico é mais do que apenas uma ferramenta para desenvolver tecnologias. O método científico é uma ferramenta para descobrir e compreender o planeta, a vida, nós mesmos. E é por isso que ele é tão importante que ele não pode ser perdido ou negligenciado. E era essa minha mensagem no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.